Boa noite, irmãos. Deus abençoe. Tudo bem? Estamos abençoados aqui na casa do Senhor. Hoje eu estava estudando sobre a igreja perseguida em alguns países e é interessante que é uma realidade que tem lugares onde as pessoas são mortas por ser cristãos. E eu dava glória a Deus e agradecia pelo fato de nós ter aqui um lugar, um espaço onde podemos louvar livremente. Glória a Deus por isso. Meus amados, hoje vamos falar sobre um livro da Bíblia que é um pouco difícil de pregar, porque tem muitas interpretações. Mas primeiro eu quero fazer a seguinte pergunta. A semana passada o pastor citou um versículo que estava em João capítulo 6, verso 33, onde falava o seguinte: no mundo tereis, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós ali podemos encontrar duas promessas. Primeira promessa: Jesus venceu o mundo, amém? Mas qual é a segunda promessa? Que vamos ter aflições. Deus mente, eu minto, você mente, sua mãe mente, seu pai mente, seu avô mente, mas Deus não mente. E se Ele diz que vamos ter aflições, a gente vai ter aflições. Quantos daqui tem passado as aflições? Pode levantar a mão. Confia em seu desodorante e levanta a mão com confiança. Alguns de vocês, se isto fosse uma escola, alguns de vocês já têm um bacharelado em conflitos e problemas. Quantos têm um mestrado em aflições? Por aí tem algum doutor em aflições? Meus amados, todos nós vamos passar por aflições. E o livro de Jó é um livro que a gente referencia como um livro de aflição. Mas vocês sabiam que o livro de Jó não trata basicamente o tema do sofrimento. O livro de Jó, ele trata o que eu chamo a teologia da retribuição. E nessa época tinha um pensamento: se você fazia as coisas certas, Deus ia abençoar e tu ia dar certo. Você fazia essas coisas ruins, as coisas erradas, você pecava, então você era amaldiçoado e castigado por Deus. E o que acontece? No livro de Jó nós encontramos o contrário, o oposto. Encontramos um homem justo, um nome que algumas traduções, não gosto como fala, diz perfeito. E está acontecendo muita tragédia na sua vida. Como podemos então explicar o livro de Jó? É um livro difícil, até para fazer apologética. Apologética é defesa da fé. Tem alguns ateus que falam: como seu Deus vai ser tão ruim de mandar toda essa tragédia para esse homem justo chamado Deus? E a seguinte pergunta que eu quero fazer para vocês: de onde que vem o sofrimento? O sofrimento vem do diabo? O sofrimento vem de Deus? De onde que vem o sofrimento? E essa resposta podemos responder com outra pergunta: quem está no controle do mundo? Pode responder, por favor. Quem tem o controle do mundo? O diabo pode fazer as coisas sem ter o carimbo de Deus? O diabo pode actuar sem ter a autorização de Deus? Pronto, todo mundo fala não, mas na hora é difícil compreender isso. Quando a gente fala da pandemia, tem muitas opiniões divergentes. A pandemia veio de Deus, veio do diabo, veio do laboratório da China, do morcego, enfim. E tem um pastor que eu escutei um dia, ele falou o seguinte: se Deus enviou a pandemia, então ele é um monstro. É uma frase pesada. Mas se você olha com olhos terrenais, é ou não é? Alguém assistiu Jogos Mortais? Bom, ninguém tem que assistir, porque é um filme de terror. Mas eu assisti em algum momento. E nesse filme, tem um cara doente de câncer, que ele pega pessoas que não valorizam sua vida e faz que ele participe desses jogos que são um pouco sangrentos. Mas o que eu quero chegar é que ele fica assistindo. Ele não faz nada. Ele só fica assistindo. Aí eu pergunto: será que Deus é assim? Será que Ele nos coloca para estes jogos mortais da vida?
E ele fica assistindo dizendo, bom, Miguel, Gabriel, começou o reality show. Começou o Big Brother Celestial. Vamos ver como atuam meus filhos. Oh, vamos matar aquela pessoa para ver o que faz. Vamos dar uma doença para aquele para ver como reage. Será que Deus é assim? Meus queridos, nós temos que entender que o livro de Jó nos ensina a que não sempre o homem tem razão. Existe algo chamado soberania de Deus. E é isso que eu quero falar nesses 30 minutos. Vamos então na Bíblia. Pegue sua Bíblia, Jó capítulo 1. E preciso que você me acompanhe com a leitura, por favor. Porque nós vamos ler alguns versículos e eu vou fazer perguntas para você, tá? Então não quero pegar você de surpresa e que passe vergonha. Jó capítulo 1. Na terra de Uz vivia um homem chamado... Nesta parte vocês me ajudam, tá? Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo. Primeira qualidade deste homem chamado Jó. Era íntegro e justo. Como expliquei, no pensamento da época, é íntegro e justo, então tudo vai dar certo. Temia a Deus e evitava fazer o mal. Seguinte, por favor. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas. E possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Bill Gates, Elon Musk, não, Jó. Ele tinha muito dinheiro e a Bíblia diz que ele é o homem mais rico. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Oh, que linda família. Faziam festa aos irmãos e os primeiros que chamavam era quem? O da sua casa, da sua família. E a gente que tem que estar obrigando para que pessoas da nossa família vão nas nossas festas. Bom, continua, por favor. 5. Versículo 5. Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Que maravilhoso! O livro de Jó é um exemplo de uma vida boa. Oh, quem é feliz com dinheiro? Todo mundo, né? Não estou dizendo que é nosso objetivo, mas não é a mesma coisa sofrer e chorar em um Atlântico, em um Mediterrâneo, no mar, chorando aí em um navio, que chorar na Ceilândia, entendeu? Com respeito a quem mora na Ceilândia, tá? Ou Samambaia. Não é a mesma coisa. Então o dinheiro não faz felicidade, mas ajuda. E Jó tinha uma vida feliz. Família, tinha sua empresa e tinha também, o mais importante, ele temia a Deus. A grande pergunta é, então por que esse homem sofreu? Por que esse homem sofreu? E a resposta não está aqui na terra. A gente nunca vai achar essa resposta aqui na terra. Eu poderia olhar por todos os cantos. Eu podia ir aonde uma cartomância. Deus podia fazer o que fizer. Mas nunca ia ter uma resposta. Porque a resposta do sofrimento de Jó estava onde? Estava lá no céu. Eu coloquei como título para esta mensagem, como sofrer bem. Porque uma coisa é fato, vamos sofrer. Como? Não sei. Vai depender às vezes das suas escolhas e da vontade de Deus. Uma vez eu escutei uma frase que diz, detrás de cada olhar tem uma triste história que contar. E eu acho que se a gente passa o microfone para cada um contar só uma história triste da sua vida, eu acho que uma seria mais triste que a outra. Porque isso é fato, todos nós vamos sofrer. Mas para sofrer bem, você precisa de algumas coisas, e é o que eu vou falar nesta noite. Primeiro ponto, para sofrer bem, você precisa entender que sua vida está nas mãos de Deus. Em meio das turbulências, em meio das desgraças, em meio das situações difíceis, nossa vida está na mão de Deus. O gozo
O gozo é um presente de Deus. E nosso sofrimento é uma dádiva de Deus. Vou explicar, vou repetir. O gozo é um presente de Deus. Mas o sofrimento é uma dádiva de Deus. Agora, por que eu falo isso? Porque de onde que vem o sofrimento? O sofrimento vem de Deus. Agora não me olhe com essa cara como que eu estou falando heresias. Vamos ver agora a Bíblia. Meus amados, Satanás, ele só queria uma coisa: destruir a vida de Jó. Satanás sabia que ele era fiel. Mas aí Satanás... vocês já viram as crianças quando você fala assim... Você chega de uma viagem, por exemplo. Você é pai, mãe, você chega de uma viagem. E você chega com uma sacola, que aparentemente é um brinquedo. A criança, a primeira coisa que vai fazer é o quê? Ir a ver a sacola, ir a ver o que tem. Porque muitas vezes as crianças são interessadas. As crianças são interessadas. Eu, no meu show de palhaço, eu falo, quem quer R$5? E eles fazem de tudo por esses R$5. Porque às vezes o coração da criança é assim. E o que o Satanás estava falando para Deus, que já vamos ler esse diálogo, era isso. Como Jó não vai ser fiel se você dá tudo para ele? Como Jó não vai permanecer feliz se você entrega tudo para ele? O que Satanás estava dizendo, Deus, você não é o mais importante para Jó. É seus bens, seus filhos, o que ele tem. Meus amados, Deus é soberano. E quando passamos por sofrimentos, por doenças, mortes, situações inesperadas, quando as coisas não saem como nós acreditamos, a gente não tem que pensar, será que estou fazendo uma coisa errada? Que embora pode ser uma resposta. A primeira coisa que nós temos que pensar é: Deus, você está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Vamos agora, para mim, o diálogo mais importante da Bíblia: Satanás e Deus. Olha que interessante. Diálogo intergaláctico. Vamos para o versículo 6. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com ele. Deus chamou os anjos e Satanás estava aí, imbiscuído. O Senhor disse a Satanás, primeira coisa importante: quem inicia a conversa? Quem começa a conversa? Satanás não pode nem dirigir a palavra para Deus se ele não quer. Satanás não pode falar com Deus se é que Deus não dá a palavra para ele. Então, o que foi o que Deus disse para Satanás? Da onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Verso 8. Diz então o Senhor a Satanás, novamente, quem está rolando a conversa é Satanás ou Deus? Este detalhe é muito importante, porque olha o que diz: reparou em meu servo Jó? Quem está oferecendo de bandeja, não sei como se fala isso em português, quem está oferecendo de graça a Satanás, Jó, é quem? Deus. Não há ninguém na terra como ele. Ele é irrepreensível, íntegro, homem que teme Deus e evita o mal. Terceiro princípio rápido: quando nós fazemos as coisas certas diante de Deus, você acha que Ele não sabe? Ele sabe as orações que você faz, a integridade que você guarda no trabalho. Ele sabe quando você não mente, podendo fazer. Ele sabe quando você não rouba. Ele sabe quando você diz não para o pecado. E embora a gente não veja nenhuma coisa, Deus vê, porque Ele é soberano. Amém? Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Em outras palavras, quem não vai ser fiel a ti se ele tem tudo? Verso seguinte: acaso não pusiste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tem abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra.
mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Deus inicia a conversa, Satanás responde e dá uma contraproposta. Você conhece meu servo Jó? Conheço. É por isso. Vamos ver o que acontece. Vamos brincar com ele. O Senhor diz a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos. Gente, é Deus. É isso que eu quero que compreendamos nesta noite. Quem autorizou os sofrimentos de Deus, o sofrimento de Jó foi Deus. É difícil compreender isso, né? Para nós que vivemos uma teologia que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, que é uma verdade, mas com um conceito de que se acontece uma coisa errada, vem do diabo. E claramente vem do diabo, mas quem está detrás do diabo, quem está por cima é Deus. Vamos continuar. Não me olhe como herege, não, já vou explicar. Diz: apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Meus amados, este trecho da palavra do Senhor é interessante, porque primeiro nos faz entender o seguinte: Satanás não é o dono. Satanás não é um Deus pequeno que ele tem seu reino. Satanás não tem poder. Satanás não pode fazer o que ele quer. Satanás não pode agir, porque se ele pudesse fazer o que quer, todo mundo estaria morto, ou não? Acaso ele não quer matar, roubar e destruir? Querido, se Satanás pudesse fazer o que ele quer sem autorização de Deus, você não estaria com sua família. Quizás você agora estaria fora da igreja. Meus amados, Satanás não tem autoridade alguma. É Deus quem dá autoridade a Satanás neste caso. Quem está detrás do sofrimento de Jó é Satanás. Porém, quem autorizou Satanás a actuar foi Deus. Queridos, Satanás não pode te ferir sem que Deus dê permissão. E eu sei que é muito difícil eu falar isto, porque eu não conheço sua história. E eu não quero ser insensível nem indolente, dizendo: está vendo Deus alguma coisa? Deus é misterioso. Não. Eu estou falando como alguém que já enfrentou muitas coisas nesta vida que não tem explicação. A gente muitas vezes pensa que foi Satanás que tomou a iniciativa e que Deus só deixou um pouquinho. E não é assim. É Deus que começa essa conversa, é Deus que nos mostra a Jó, e é Deus que nos chama para entender de que Ele é soberano. Qual é o problema? O problema está em que a gente pensa que Deus jamais permitiria o sofrimento. E é algo que nós temos que tirar da nossa mente. E posso dar outro fundamento bíblico. Quando a Bíblia diz, o apóstolo o apóstolo Paulo diz assim, esqueci do versículo. Que usa em espanhol. O sofrimento produz perseverança. A perseverança, caráter. E o caráter, perseverança e paciência. Hoje nós vivemos uma teologia de tudo alegria. Uma teologia de que Deus quer abençoar todo mundo. E Deus quer abençoar todo mundo? Sim. Deus quer te abençoar? Sim. Mas se a presença de Deus na nossa vida é determinada pelo que nós temos, então Deus odiava o apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo passou o quê? Naufrágio. Ele foi latigado. Ele recebeu azotes. Ele quase que cortam sua cabeça. Ele morreu e escreveu a maior parte do Novo Testamento aonde? Na cadeia. Nossa mente muitas vezes não consegue compreender essa grande verdade. Deus é soberano. E quero que você fale dentro de si: Deus é soberano. Deus é soberano. O que significa que Ele seja soberano? Não é que Ele vá comprar aqui no mercado do lado. Não, que se chama soberano. Significa essa piada, né? Obrigado, irmã. Hoje está muito quente.
mas tudo bem. Queridos, Deus é soberano. E se você quer sofrer bem, tem que entender uma coisa. E aqui é onde vem o que eu quero falar. Eu não vou demorar muito, não. Deus sempre glorificará seu nome. O nome de Deus sempre será glorificado. Por aí uma irmã acreditou nessa verdade. Os demais são mormons. Deus sempre glorificará o seu nome. Fale amém. Aí sim. Mas não é para mim, é para você. Porque em meio da luta, é você que tem que lembrar disso. Irmão, em meio do sofrimento, a gente está uma ligação de que nossa vida seja estragada. Quando eu estava estudando a pregação e escrevendo hoje, sabe o que eu pensei? E eu falei, Deus, por favor, não faz isso. Passou pela minha mente que me ligavam do Chile e sua mãe morreu. Eu comecei a chorar. Sério, passou isso pela minha mente. A gente está a uma ligação, a um WhatsApp. A gente está a 1 minuto de que nossa vida possa mudar para sempre. Uma criança sai agora, passa um carro, atropela. Amanhã seu filho acorda com uma dor de cabeça, leva no hospital, morreu. Por isso você tem que lembrar isto. E não estou sendo fatalista, não estou dizendo que Deus vai fazer isso. Mas só Ele conhece o futuro, meus queridos. E nós, como seus filhos, temos que entender que tudo que Deus faz é para que seu nome seja glorificado. Agora a pergunta é: o sofrimento tem como ser glorificado no sofrimento? Tem. Queridos, você quer glorificar a Deus com sua vida? Você quer glorificar a Deus com sua vida? Então você vai sofrer. As coisas não vão sair como você quer. Você vai planejar e de um momento a outro tudo pode vir embaixo. A empresa pode quebrar, as situações podem acontecer do nada, porque vamos sofrer. Agora eu não quero que você fique com depressão, triste e vá embora cabisbaixo. O que eu quero que você entenda é que vamos sofrer uma verdade, mas a outra verdade é que em meio desse sofrimento, Deus está com nós. Deus está contigo, Deus está comigo. Jó passou de um dia para outro, de ser o homem mais feliz do mundo, a ser o homem que já não tinha nada. Ele tinha tudo, ele perdeu tudo e não tinha nem família. No final do livro de Jó, Deus abençoa Jó. E ele fala uma palavra, uma frase que ele diz: agora eu vejo Deus. Porque no momento de sofrimento, a primeira coisa que acontece com nós é que essa visão de túnel, essa vista nubosa, essa vista nublada nos faz não enxergar Deus. E a gente muitas vezes enxerga tudo que está no nosso redor. As palavras do médico retumbam. As lembranças vêm todos os dias. As dívidas nos faz tirar a paz se a gente nem conseguir dormir. Mas eu te digo, em meio de todo o seu sofrimento, Deus está contigo. A pergunta é: então por que Deus fez isso? Ele estava talvez, como se diz quando alguém está sem nada para fazer? Ocioso. Será que Deus estava ocioso? Poxa, ainda não vou voltar para a terra. Vamos nos divertir com Jó. Será que Deus fez isso? Não. Deus provocou, e aqui presta atenção, porque isso pode salvar sua vida. Deus provocou ao diabo por meio de Jó, porque era um argumento para humilhar a Satanás. Irmãos, Jó era um argumento para humilhar ao diabo. No mundo espiritual, o que Deus queria fazer era trazer glória para seu nome, por meio de Jó. A gente não quer ser instrumentos de Deus? Não é só aqui pregando, suando como um leitão. Não. O outro dia no trabalho, um cara falou assim: está igual um leitão. Aí eu pensei que eu pesquisei na internet. Ai, meu Deus. Tudo bem. E isso que agora eu estou mais magro, imagina fosse 2 meses atrás. Tudo bem. Irmão, se você vive uma vida com Cristo Jesus, você vai sofrer. Mas aqui é onde está o segredo. Que é o que Deus quer de você. A ver, pode me ajudar? É uma palavra só. Que é o que Deus quer de você em meio do sofrimento? Pode me ajudar? Vou dar um presente para quem acertar.
Pode falar forte. Integridade, não. Fale. Oi? Verdadeiro adorador, não. Fidelidade, está perto. Pode falar. Fidelidade, não. Glorificar o nome dele, não. Aqui está muito bom. Obedecer, não. Oi? Entrega, não. Não. Tudo que estão falando está certo, tá? Mas não é o que eu busco. Não. Quem falou santidade? Não é santidade, não. Irmãos, o que Deus quer de nós em meio do sofrimento é que a gente... A ver? Está perto. Começa com P. Oi? Não. Vou falar, demora muito. Irmãos, não. O que Deus quer de nós em meio do sofrimento é que a gente permaneça. Agora a gente permanece orando, com paciência. Tudo que falamos está certo, tá? Mas era só para a gente pegar essa frase. Vamos pensar. Feche seus olhos. Deus falando assim, Satanás. Satanás, você não viu meu servo Luciano? Opa, já Luciano ficou com medo. Satanás, você não viu meu servo Wallace? Satanás, você não viu minha serva Maria? Pode abrir os olhos. Era só para você pensar. Esse diálogo pode estar acontecendo agora no céu? Ou não? Pode, por isso está acontecendo muita coisa na sua vida. E você está procurando culpados, você está procurando culpáveis, você está tentando desistir, quando o que Deus quer é que você permaneça. E enquanto você não entenda, as coisas vão continuar acontecendo assim. Querido, esse é o propósito da vida. O propósito da vida é entender que não somos nada diante de um Deus grande e soberano, um Deus todo-poderoso. Que é um exemplo bíblico, Abraão. Quando Deus dá um filho para Abraão e depois diz, mata ele. Ou Deus é mulher. Estou brincando, viu? Deus, como você quer um dia uma coisa, outro dia outra coisa? É o que, Deus? ¿Acaso Deus sabe? Aí entendeu a piada, Rumas. Obrigado, Rumas. Machista detectado. Eu faço só isso para detectar, mas estou brincando. Queridos, você acha que Deus não sabia que Abraão ia levantar a faca? Deus sabia. Mas quem não sabia era o diabo. Deus sabia que Abraão ia levantar a faca. Quem não sabia era o diabo. E Deus nos coloca em situações difíceis de dor para mostrar para nós mesmos que somos salvos e permanecemos em Ele. Queridos, as pessoas do mundo, quando estão em momentos de dor, não pensam em Deus. Quizás na última chance procuram Deus. Nós, como seu filho, em meio do sofrimento, vamos permanecer firmes. Esse é o segredo, não tem mais. Estou te dando de graça, pela mesma oferta, viu? De graça. Está na Bíblia. Permanece. Está passando um sofrimento? Está passando uma luta? Permanece. Porque quem está detrás se chama Deus. O diabo está te atacando? Não se preocupe. Deus está em controle de tudo. O problema é que a vezes não entendemos que quando Deus coloca um sofrimento, Ele está te dando uma chance para que sua vida tenha um valor espiritual, tenha um valor eterno. Porque quando você permanece firme em meio da luta, você está esmagando a cara de Satanás. Você está humilhando o diabo. Embora ele já esteja humilhado, a gente mostra a quem nós servimos e em quem nós acreditamos. Permanece firme, siga em frente. Quizás o medo está te aprisionando, mas o medo não é invencível. Permanece. Quizás a tristeza te afunda,
Mas tem uma boa notícia: ela não é eterna, não. O gozo vai ser eterno. Irmãos, essas lágrimas vão durar até que o dia brilhe novamente em tua alma, depois dessa oração que você vai fazer. Ser forte, resiste, porque a vida é uma batalha, mas Deus já nos entregou a nossa espada. E não só isso, Ele como capitão, como chefe da batalha, Ele está na frente. Ele vai na nossa frente. Meus amados, permanece, resiste aos golpes, levanta-te novamente, além das feridas, além dessas montanhas que podem se vir para baixo, essas ondas do mar que podem se levantar. Eu vou confiar e permanecer em Deus. Quantos dizem amém a isso? Meus amados, é difícil, porque Satanás é o acusador. Satanás, ele quer mentir. Satanás, ele quer te atacar. Satanás quer que você vá embora da igreja. Satanás quer que por coisas pequenas você faça uma coisa grande e traga problema para a sua vida espiritual. E às vezes a gente nem sabe, mas quando oramos, não estamos orando para Deus, estamos orando para Satanás. Porque nossa oração não é: Deus, como eu posso te glorificar em meio desta prova? Nossa oração muitas vezes é: Deus, mas por quê? E proibí esto, e blá blá, e blá blá, e blá blá, blá blá, blá. Queridos, quando Satanás trabalha, Deus trabalha. É difícil compreender. Mas enquanto Satanás está trabalhando, Deus continua trabalhando. Amém? Deus está contigo. Vamos finalizar com Romanos 8, por favor. Verso que eu gosto muito, e quando eu morra, quero que fique na minha lápida, por favor. Com preto, tá? Com preto. Letra Arial 12, cursiva. Romanos 8. Romanos 8, 30, por favor, Yasmin. Vamos fechar com este. Pode passar, querido. Não vai atrapalhar nada. Tá. E os que predestinou também chamou, e os que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Seguinte, por favor. Que diremos, pois, diante destas coisas? Este verso é maravilhoso, eu amo. Se Deus é por nós, não, mas fale com convicção. Se Deus é por nós, é isso que você tem que fazer no meio do sofrimento. Se Deus está comigo, quem vai fazer que eu baixe os braços? Satanás? Se quando eu falo de Satanás, eu tenho que fazer assim, porque ele já está embaixo dos nossos pés. Na cruz, ele foi humilhado. Na cruz, ele foi exposto, como diz a Bíblia. Satanás não tem nenhum poder. Então, por que você presta ouvido para Satanás? Às vezes o bichinho não tem nem culpa, e é você mesmo que procura as coisas erradas. Deus a quem ama, castiga. Hoje lemos outro texto em Apocalipse: porque eu amo, vou te disciplinar. E quizás o sofrimento pode ser uma coisa inesperada, pode ser algo externo, ou pode ser algo que você mesmo está procurando. Mas tanto faz, Deus está em meio do sofrimento. Se Deus é por nós, quem será contra nós? 32, por favor, Yasmin. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? 33. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Agora eu pergunto: quem é o acusador? Satanás. Satanás é aquele que acusa. Satanás é aquele que aponta com o dedo. Satanás é o pai da mentira. Quem fará alguma acusação? É Deus que nos justifica. 34. Quem nos condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus.
e também intercede por nós. Olha isso. Não só Deus que está lutando por nosso favor. Jesus também está lutando por teu favor. Deus não é teu inimigo. Quizás aconteceu algo na tua vida que te quebrou. Quizás uma morte inesperada, um projeto de vida que terminou. Quizás uma frustração acadêmica, laboral. Quizás algo espiritual, emocional. Não sei, só estou chutando exemplo. Mas você pense no que pode estar te atrapalhando. E quero te dizer, Deus te ama. Deus te ama. Seguinte, por favor. Quem nos separará do amor de Cristo? Por que duvidamos do amor de Deus em meio do sofrimento? Por que nossa primeira atitude é nos esquecer de Deus e achando que Ele se esqueceu de nós? Meus amados, vamos deixar que Ele passe, que eu me desconcentro. Agora sim, pá, já pensou, ele bate? Não, Deus não queira. Mistério de Deus. Tá, irmãos, quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação? E nesta parte você fala, não, tá? Será tribulação? Angústia? Está angustiado? Alguém daqui está angustiado? Vamos orar por isso. Deus está contigo. Deus está em meio da angústia. Deus está contigo. Ainda você não possa enxergar nada, Deus está contigo. Deus está contigo. Verdade simples, poderosa e transformadora. Deus está contigo. Perseguição? Não. Fome? Não. Nudez? Não. Perigo? Não. Espada? Não. ¿Por quê? Verso 36. Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos que coisa? A morte todos os dias. Está vendo que em João Jesus não mentiu? Porque aqui Paulo ele está confirmando. Vamos enfrentar a morte todos os dias. Todos os dias pode ser seu último dia de vida. Todos os dias pode acontecer algo que pode mudar por completo sua vida. Mas somos considerados como ovelha destinada ao matadouro. Verso 37, e aqui é onde vem a verdade. E vamos ler todo mundo junto na conta de 3. 1, 2, 3. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. A vitória que nós temos não é por uma coisa nossa. Foi pelo amor de Deus, enviando a Jesus Cristo a morrer na cruz, humilhar o diabo, e Ele hoje estar aqui com nós, nós ter um acesso direto a Deus. Queridos, você precisa encontrar força e graça para permanecer. Aonde está Deus em meio do sofrimento? Eu já falei a resposta. Em meio do sofrimento, Deus está onde? Mas eu falei. No meio do sofrimento, Deus está onde? Muito bem. E está com nós. Deus nunca perde o controle das coisas. Irmãos, você pode estar passando uma situação difícil. Eu não sei o que você está passando. Não sei como você chegou aqui. Quizá você chegou com suas últimas forças. Quizás chegou com seus últimos ahorros e você diz, não sei como vou solventar minha família. Quizás você chegou aqui com seu último nível de fé. Está a ponto de dizer, eu vou abandonar tudo. Mas eu quero te dizer uma coisa. Deus não só está contigo, Ele te dá a graça para você permanecer. Ele te dá a força para você passar pela prova. E hoje Deus está te dando novas forças. Deus, por favor, dá graça para essa pessoa que está doente. Deus, por favor, derrama tua graça para que esse endividado possa permanecer firme. Senhor, derrama tua graça para esse jovem depressivo.
Señor, derrama tua graça para essa mãe que está sendo quizás batida em sua casa, que está com problema no seu casamento e não sabe o que fazer. Senhor, por favor, derrama tua graça para essa pessoa que está sofrendo pela morte de alguém. Senhor, derrama tua graça para a gente permanecer firme em meio das tribulações. Que não nos esqueçamos que você está em controle de tudo, Senhor. Meu Pai, a vezes não podemos explicar esse sofrimento, mas o que sim podemos explicar é que o Senhor nos ama e que é o melhor para nós. Vamos ficar em pé, vamos a orar. Vamos a orar. Incline seu rosto com respeito, com reverência. Você já conhece a história. Em uma tarde, Jó perde tudo. Seus filhos morreram, sua casa se incendiou, ele perdeu tudo. E sabe o que a Bíblia diz? Depois você lê na sua casa. A Bíblia diz: ele blasfemou, ele criticou, ele se vestiu de luto. Em outras palavras, ele louvou a Deus, ele se humilhou diante de Deus. E isso nos fala a seguinte verdade: o sofrimento tira o pior de nós ou tira o melhor de nós? Porque quando as coisas acontecem e você sofre, ou você continua fazendo o que você fazia, buscar Deus, louvar Deus, ou você não vai fazer isso. O sofrimento tira o pior de nós, ou pode tirar o melhor de nós. Que hoje saia o melhor de ti. Palavras de bênção para Deus, palavras de glorificação a Deus, palavras de dizer: Deus, você não ha acabado com minha vida, o seu propósito está sendo aperfeiçoado. Senhor, você é glorioso e eu vou te dar glória. Em meio da tribulação, eu não vou xingar, nem vou me afastar, nem vou começar a chorar de uma forma que o mundo se acabou, porque eu não sou deste mundo. Minha pátria está lá no céu, onde não vai ter mais choro, mais pranto, mais dor. E por último, entender isto não significa que o sofrimento vai acabar. A vezes Deus nos coce em fogo lento. Não sei como fala isso em português. Quando você pega uma panela e coloca fogo baixo para que ele se vá fazendo aos poucos. A vezes Deus faz isso, porque em meio do fogo baixo, Ele vai nos transformando. Deus está te transformando, querido. Os planos de Deus são perfeitos e você hoje tem que permanecer. Você tem que acreditar que Ele é fiel, que Ele é justo, que Ele é galardonador dos que procuram seu nome. Jó não blasfemou contra Deus, porque ele entendia que Deus era tudo o que ele tinha na sua vida. Ele perdeu sua família, e quizás você perdeu alguém. Ele perdeu toda a sua família, sinal de que é possível permanecer. Ele ficou... no capítulo mais na frente tem uma parte que quase ninguém fala, que Deus mandou tipo uma espécie de lepra. Foi Deus. Irmãos, não se surpreenda das coisas da sua vida. E não é que Deus vai mandar lepra. O que eu quero dizer é que Deus permite essas situações para glorificar o seu nome. E quizás você não está fazendo isso. Enquanto não entendamos, vamos ter que passar pelo deserto. Enquanto não entendamos, vamos ter que levantar a faca. E só quando a gente estiver descendo a faca e a faca quizás está chegando aqui, aí Deus vai falar: pronto, acabou. Esta vida é para glorificar a Deus. Deus deu e Deus tira. Ele mata, Ele dá vida. Ele exalta, Ele humilha. Ele faz o que quer sem dar explicação. Inclina tu rosto, vamos orar.
Deus colocou seu próprio filho no madeiro, numa cruz. Portanto, se alguém sabe de sofrimento, é Deus. E Deus nunca vai te dar uma prova que você não possa suportar. Está pensando em desistir? Está pensando em baixar seus braços? Está pensando em olhar para o céu e blasfemar? Hoje Deus está te dando uma graça para permanecer. Ele não está no céu dando risada. Ele está agora do teu lado te dando um abraço, dizendo: filho, eu estou contigo. Filha, eu estou contigo. Não pense jamais que eu lhe deixei. Porque embora o panorama esteja escuro, todos os dias eu vou para você para mostrar minha luz. Tem um Deus que te coloca na dor, mas sem Ele se colocar, não, Ele se coloca na dor contigo, queridos. Aí um Deus que chora contigo, um Deus que sente o que você sente. É nosso Deus cheio de graça. Oh, queridos, aferra-te a essa graça. Hoje à noite não é para você aferrar-se ao pastor. Hoje uma noite não para aferrar-se ao que pode acontecer amanhã. Se aferre na graça. Se segure na graça de Deus. Segura na graça de Deus. Teu Pai está contigo. E Ele te ama não pela tua capacidade. Ele te ama porque Ele está contigo. Pai, no nome de Jesus, abençoa a cada um dos meus irmãos. Quero que todo mundo feche os olhos, por favor. E quero que, se você está passando por um sofrimento, uma situação difícil, quero que você levante sua mão. Alguém vai orar por você. Se você está passando por um sofrimento, por uma situação difícil, você pode levantar sua mão. Está todo mundo com os olhos fechados, por favor. Só para não constranger ninguém. Se você diz: quero que alguém ore por mim, eu vou pedir para pastor Clodoaldo, Luciano, por favor. Pode ir a orar pelas pessoas que estão com a mão levantada. Vou pedir para pastor Gilberto, por favor. Alberto, se pode orar pelas pessoas. Pastor Rui, por favor, se pode orar por as pessoas que estão aí com as mãos levantadas. E enquanto nossos irmãos oram por essas pessoas que estão com as mãos, pode levantar bem a mão, tá? Para não misturar com quem está com a mão louvando. Levante bem. Lá atrás tem uma pessoa. Deixa eu ver. Pastor, pode orar por nossa irmã aí, por favor? Sim, com a irmã que está a mão levantada, por favor. Sim, é a mesma, pastor. Não, a do lado. A nossa irmã que está do lado. Os demais comecem a orar. Começamos a orar. Bom, pode orar por ele e depois orar por ela, tá? Comece aí no seu lugar a orar. Deus está neste lugar, queridos. Deus está neste lugar. Pode levantar sua mão que alguém vai orar por você. Porque você não está sozinho. A sua luta não é uma luta que você está levando só. É Deus que está contigo. É Deus que te fortalece. É Deus que te levanta. É Deus que te dá hoje essa graça para você permanecer. Porque Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel em todo tempo. Ele é fiel em todo tempo. Enquanto você louve, suas forças vão ser renovadas. Enquanto você abre sua boca para glorificar o nome de Deus, você vai receber umas novas forças do céu. Porque Deus dizendo: me louve, não mais queixas, não mais choro. E se chora, chora com propósito, sabendo que eu estou contigo. Deus conhece tua luta, Deus
situação, irmão. Deus conhece o que você está passando. Essa bondade de Deus está com nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor.